Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos de volta com mais uma reflexão diária. E hoje falaremos num assunto, e esse assunto tem por título a expiação, conforme Romanos, capítulo 3, versículo 25. Logo depois da vinheta começaremos nosso estudo. Convido a todos que possam abrir a palavra do Senhor para a gente fazer a leitura oficial da nossa reflexão. Romanos capítulo 3, versículo 25. Que diz assim a palavra do Senhor: A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Que o Senhor aplique essa palavra em teu coração, conforme a vontade dele. Paulo, meus irmãos, está falando aqui nada mais nada menos do que a expiação. A expiação é uma reconciliação de partes alienadas entre si. É a restauração de um relacionamento rompido. A expiação é realizada por ressarcir os danos, apagando-se os delitos e oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas. Segundo as Escrituras, toda pessoa peca e precisa fazer expiação de suas culpas. Porém, faltam o poder e os recursos para isso. Temos ofendido nosso Criador, cuja natureza é odiar o pecado, conforme Jeremias capítulo 44 e versículo 4. E punir o mesmo, conforme Salmos capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 6, e Romanos capítulo 1, versículo 18. Os que têm pecado não podem ser aceitos por Deus e não podem ter comunhão com Ele, a menos que seja feita expiação. Uma vez que há pecado, mesmo nas melhores ações das criaturas pecadoras, qualquer coisa que façamos na esperança de ressarcir os danos só pode aumentar a nossa culpa ou piorar a nossa situação. Porque o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, conforme Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Não há modo de pensar, não há modo de a pessoa poder estabelecer a própria justiça diante de Deus, conforme Jó capítulo 15, versículo 14 ao 16. É Isaías 64, o capítulo e o versículo 6. E também Romanos capítulo 10, o versículo 2 ao versículo 3. Isso simplesmente não pode ser feito. Porém, contra esse fundo de desesperança humana, as Escrituras revelam a graça e a misericórdia de Deus, que pessoalmente providencia a expiação que o pecado torna necessária. A maravilhosa graça de Deus é o enfoque da fé bíblica. Do Gênesis até o Apocalipse, a graça brilha com glória maravilhosa. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele estabeleceu como parte do relacionamento, da aliança,
um sistema de sacrifícios que tinha em seu âmago no derramamento de sangue de animais, para fazer expiação por vossa alma, conforme Levítico capítulo 17 e versículo 11. Esses sacrifícios eram típicos, isto é, como tipos, prenunciavam alguma coisa melhor. Pecados eram perdoados quando os sacrifícios eram fielmente oferecidos. Mas não era o sangue dos animais que apagava os pecados, conforme Hebreus capítulo 10 e versículo 4. Era o sangue do antítipo Jesus Cristo, cuja morte na cruz expiou os pecados já cometidos, bem como os pecados que seriam cometidos posteriormente, conforme afirma Romanos capítulo 3, do versículo 25 ao versículo 26, e também Romanos capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8, e também Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15. De acordo com o Novo Testamento, o sangue de Cristo foi derramado como sacrifício, como afirma Romanos capítulo 3, versículo 25, e também capítulo 5, versículo 9, e Efésios capítulo 1 e versículo 7, e também Apocalipse capítulo 1 e versículo 5. Cristo redimiu o seu povo por meio de um resgate. Sua morte foi o preço que nos livrou da culpa e da escravidão ao pecado, como afirma Romanos capítulo 3 e versículo 24. Gálatas também afirma, capítulo 4, versículo 4 e 5. Na morte de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo, vencendo a sua própria hostilidade causada por nossos pecados, conforme Romanos capítulo 5 e versículo 10, e 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 19. A cruz aplacou Deus. Isso significa que ela aplacou a ira de Deus contra nós, expiando nossos pecados e, desse modo, removendo-os de diante de seus olhos, como afirma Romanos capítulo 3 e versículo 25, e também Hebreus capítulo 2, versículo 17, e 1 João capítulo 2, versículo 2, e também o mesmo livro de 1 João capítulo 4 e versículo 10. A cruz produziu esse resultado porque, em seu sofrimento, Cristo assumiu nossa identidade e suportou o juízo retributivo que pesava contra nós. Isto é, a maldição da lei, conforme Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Ele sofreu como nosso substitutivo, com o registro condenatório de nossas transgressões, pregada por Deus na sua cruz, como a lista de crimes pelos quais ele morreu, conforme Mateus 27, capítulo 27, versículo 37, e Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao versículo 6, e também Lucas, capítulo 2 e versículo 37. Amém, meus irmãos? Então essa foi a nossa reflexão de hoje, e eu oro a Deus que Ele aplique essa palavra em teu coração. Mas antes quero te dizer que busque ao Senhor, busque fazer a sua expiação com o Senhor enquanto há tempo. Amém? Que todos sejam abençoados com essa palavra em nome de Jesus. Vejo vocês na próxima reflexão e também vejo vocês no nosso próximo estudo da carta de Paulo aos Romanos, completa versículo por versículo. Fiquem todos na paz.
Música